Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe tua vida. Estamos aqui para deixar mais uma mensagem de edificação para o teu coração. Mas antes quero te pedir que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e dá o seu like, porque a sua opinião é muito importante para nós. O Salmo 125, versículo 1, a Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. A maior parte do território da Palestina é formado por terreno montanhoso. Os montes sempre tiveram um papel muito importante na história de Israel. Os peregrinos, quando viajavam e se aproximavam de Jerusalém, eles contemplavam aquelas montanhas e refletiam sobre as inúmeras guerras e batalhas que aquele território sofreu, sem que nunca fosse abalado. Tal como são os montes de Sião, firmes, assim deve ser a vida de um cristão. Nós, crentes, temos que desenvolver resistência. Não importa o nível de dificuldade que você enfrenta. A vida não é fácil para ninguém. Nós lutamos desde quando fomos fecundados. Lutamos para nascer. Lutamos para crescer, para se desenvolver. E lutamos até na hora da morte, quando Deus nos levará para morar com Ele. Então, se quisermos nos sairmos vencedores das batalhas diárias do dia a dia, temos que ser firmes como os montes de Sião são. Embora tenha guerra, embora tenha adversidade, embora você passe por circunstâncias difíceis, você deve desenvolver a firmeza dos grandes homens e mulheres da fé. Você tem que parar de se surpreender com a luta. As pessoas se frustram muito facilmente por causa das batalhas que lhe acometem ao longo da vida. Conflitos, guerras, dificuldades, embates são coisas comuns de quem está vivo. Como disse, a luta é constante. O cristianismo não é feito para pessoas moles. Não é um conto de fadas. Você não aceitou Jesus para viver numa ilha da fantasia. As dificuldades da vida, se te deixarem surpresos, mais cedo ou mais tarde, elas te desanimarão. E você não pode se desanimar. Não pode se deixar abater. Porque se você ficar desanimado, você vai se enfraquecer. E uma pessoa fraca, ela é presa fácil para o diabo. Pessoas que se desanimam, pessoas desanimadas, são pessoas que vivem se aborrecendo com qualquer coisa. Vivem se aborrecendo por pouca coisa. São pessoas que se lamentam muito, se questionam, estão sempre perguntando por que é que isso aconteceu comigo. Uma pessoa desanimada, até o tom de voz dela é um tom derrotado. O apóstolo Pedro, ele declarou: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Ei, nós não podemos nos surpreender como se lutar fosse algo estranho. Os crentes hebreus do primeiro século ficaram com a fé abalada e começaram a olhar para trás, porque estavam surpresos, porque aceitaram a Jesus e passaram a lutar, passaram a sofrer. Eles diziam assim: nós não acreditamos que depois que aceitamos Jesus, nós temos que passar por isso. Sabe o que eu aprendi? É que quem se surpreende com a luta, já está derrotado. A luta não pode me causar surpresa. Eu estou aqui nesse mundo para lutar. Eu entrei nesse mundo lutando. Eu vou sair deste mundo lutando. O desânimo, que é resultado dessa surpresa da luta, ele enfraquece a nossa fé. É fruto da incredulidade. Quem vive inclinado a se desanimar, a reclamar, resmungar, desacredita de Deus, desacredita das promessas do Altíssimo. Se você desejar de verdade viver uma vida agradável a Deus, você deve se dispor a vencer os embates
embates da vida. Você deve ficar firme. Então, junte as suas forças hoje. Reúna tudo que é força que você tem, se encha de coragem e diga para Deus: Senhor, me ajude a ser um crente firme, como os montes de Sião eram firmes, são firmes. Exclua tudo quanto é pensamento de autopiedade. Essa autopiedade nada mais é do que um pecado. Ela é uma sabotadora da sua fé. A autopiedade, ela te leva à lamentação, e a lamentação abre as portas para pensamentos duvidosos sobre o amor e a bondade de Deus. Quem vive se lamentando acaba questionando se Deus de fato te ama. E você precisa entender que para nós os cristãos é um privilégio padecer pela causa de Cristo. É um privilégio sofrer as questões da vida, confirmando a nossa fé. Ainda que esteja tudo ruim à nossa volta, o autor e consumador da nossa fé está conosco. Aleluia! Olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. É por meio das tribulações, é por meio das lutas que nós entramos no reino de Deus. Paulo, em Atos capítulo 14, ele vai dizer: eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. O sofrimento não vai te matar, ele vai te transportar diretamente para o reino de Deus. Então, querido, nada de ficar desanimado, nada de negar a tua fé no meio de um vento desse que estamos passando. Não se apavore nessa hora. Há muita gente por aí apavorado, e uma pessoa apavorada é uma pessoa que não está firme. Toda pessoa que está apavorada, ela na verdade está disposta a fugir. Quem está apavorado está aterrorizado. Embora não tenhamos, não podemos, não possamos subestimar o tamanho da nossa luta, nós somos exortados a não nos apavorar frente aos embates da vida. Sabe por quê? Porque dentro de cada um de vocês, de cada crente, existe um poder sustentador que nos capacita a prosseguir. Talvez você não está entendendo, mas o nosso Deus te capacitou para vencer esse momento. É por isso que o apóstolo São Pedro ele vai dizer que nós devemos ser sóbrios, vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E um dos motivos do leão rugir é que ele quer atacar psicologicamente as suas presas. Ele quer apavorar suas presas para que elas saiam desorientadas, fugindo de um lado para o outro e se tornem presas fáceis de serem capturadas. Todas as vezes que você se apavorar com o rugido da luta, com o rugido do diabo, você está declarando a tua derrota para ele. Então, no momento em que o diabo rugir, em que o diabo fizer um barulho, em que a luta rugir, você não tem que tremer. Você não pode ceder aos pensamentos derrotistas da tua mente. Pelo contrário, é dever de um cristão ficar firme na hora da dificuldade, sabendo que o socorro virá da parte de Deus. É importantíssimo que você se mantenha firme, porque Cristo está em você. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que nós não devemos nos deixar intimidar por aqueles que se opõem a nós, porque isso é um sinal de que é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Ei, querido, é preciso se dar conta da força do Senhor que habita em nós. Há uma força dentro de você, Cristo está em você e o poder dele está na tua vida. Esse é o paradoxo da fé cristã. Embora sejamos terrivelmente fracos, somos tremendamente fortes. Embora sejamos homens desvalidos, na força do poder do Senhor nos tornamos
invencíveis e mais do que vencedores. Quando vierem pensamentos deprimentes, quando o diabo usar as lutas do dia a dia para te aterrorizar, quando as circunstâncias da vida tentarem te amedrontar, lembre-se de que você tem que ficar firme como os montes de Sião. O diabo ruge, mas não pode te tocar. Isso é lindo. Olha o que João vai dizer: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno, mas o maligno não pode nos tocar. Ele pode rugir, mas não pode nos tocar. Deixa ele rugir, fique firme, porque ele não vai tocar em você. Então pare de ser indiferente, pare de carregar essa indecisão no seu coração, se você deve prosseguir ou não. É claro que você tem que prosseguir, é claro que você tem que avançar. Jogue fora as dúvidas e incertezas e reúna todas as suas forças e decida: eu não vou abandonar a minha posição, porque apesar de todas as guerras que houveram na Palestina, os montes de Sião estão lá até hoje. Então, querido, é preciso ter prazer nas coisas do Senhor. Você não pode viver uma vida pertencendo à igreja de olho no mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Então decida hoje servir ao Senhor que fez os céus e a terra. Foi essa questão que Elias propôs para um Israel que estava vivendo uma crise terrível por causa da idolatria a Baal. Ele declarou com muita clareza: escolhei hoje a qual Deus vós servis. Se o Senhor é Deus, servi o Senhor. Se Baal é Deus, servi a Baal. Você não pode querer servir a dois senhores. Jesus Cristo deixou isso claro, que ninguém pode servir a dois senhores. Você precisa escolher ou servir a Deus ou servir a carne e ao mundo. Se você escolher servir ao Senhor, pare de achar que os mandamentos dele são pesados. Pare de achar que adorar Ele é uma obrigação. Pare de ver a obediência como um entrave na tua vida. As leis do Senhor são justas, a sua vontade é boa, é perfeita, boa, é agradável. Pare de ficar medindo o seu interior, medindo a sua oferta, medindo o seu sacrifício para Deus. Você não pode achar que a vida de quem não serve a Deus é melhor que a tua. A tua vida é melhor, porque você tem a vida dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas por aí que desejam viver a vida de quem não vive a vida com Deus. Mas você pertence a Deus, você não é das trevas. Cristianismo nunca foi e nunca será um fardo. Você precisa entender que é preciso desenvolver alegria para servir a Deus. É preciso desenvolver prazer em pertencer a Deus. O amor de Deus que habita em nós tem poder de combater as nossas indecisões. Então hoje tome uma decisão. Eu vou perseverar, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu ministério, eu vou lutar pela minha fé, eu vou lutar pelos meus sonhos, eu vou lutar pelo meu empreendimento. O crente, além de arrancar a indecisão e a indiferença do coração dele, ele, para ficar firme, além dele continuar a entender que ele precisa ter prazer nas coisas de Deus, além dele entender que cristianismo não pode ser visto como um fardo, ele também deve desenvolver repulsa pelas coisas que Deus não se agrada. Ei, existem coisas que Deus não se agrada e você sabe muito bem disso. O Salmo 97, no versículo de número 10, a Bíblia diz: vocês que amam o Senhor devem odiar o mal. Ei, não é só não praticar, é odiar. Deus espera que você crie repulsa, asco, nojo pelas coisas erradas. Aleluia. Por quê, pastor? Porque o teu Deus, segundo o profeta Abacuque, é um Deus puro que não suporta ver o mal e a opressão. Então escolhe de verdade a quem vai servir. Quer ficar firme?
toma uma decisão, tira as dúvidas do seu coração, lança fora essa indiferença com a palavra de Deus, essa indiferença com a igreja, lança fora essa indiferença com a sua liderança. Quer ficar firme? Resista à tentação. Quer ficar firme? Hoje, toma uma decisão. Aquilo que aborrece ao Senhor, me aborrece. Olha o que Tiago vai dizer, que toda e qualquer amizade com o mundo se configura inimizade com Deus. Não dá para ter amizade com os dois. Ei, ninguém pode servir a dois senhores. Você está na luz ou está nas trevas. Ou você tem o pé na igreja ou você tem o pé no mundo. Não dá para ter o pé nos dois lugares ao mesmo tempo. O apóstolo São João vai dizer que aquele que diz que conhece Jesus, mas não obedece a sua palavra, é mentiroso. Ele vai dizer ainda que nós não devemos amar este mundo, nem as coisas que esse mundo oferece, pois quando nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Ei, você está vendo que não é difícil ficar firme? Sabe por que você balança para lá e para cá? Porque você não é completo com Jesus. Você não se entregou por completo para Ele. E Jesus quer uma entrega completa da tua parte. Ele não quer uma parte, Ele não quer você parcial. Ele não quer um percentual da tua vida. Ele te quer por completo. Olha o que está escrito em Marcos 12:30. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Pare de ser dividido. Pare de olhar para trás. Eutico ficou dividido no culto e caiu. Deu trabalho para a igreja, deu trabalho para Paulo. Quantas pessoas dando trabalho nesse período para os seus pastores? Porque são pessoas divididas. São pessoas que não têm totalidade com Deus. Eu sei que o diabo tem tentado a muitos a desertarem da fé, mas Deus não te chamou para ser um desertor. E todo desertor são pessoas que alimentam pensamentos derrotistas, são pessoas que namoram com a deserção. Mas hoje eu quero quebrar esses pensamentos derrotistas da tua vida na autoridade do nome de Jesus. Você não vai desertar do exército de Cristo. Eu aprendi uma coisa: no cristianismo não tem porta dos fundos. Uma vez que você entra para a fé, não há como sair. Não existe portas dos fundos. Pare de olhar para trás. Fique firme. Olha para os montes de Sião. Eles não se abalaram com nenhuma guerra que Israel passou. Nada tirou aqueles montes do lugar. E você não vai sair do lugar. Eu quero profetizar que você vai ficar firme. E nenhuma batalha, nenhuma dificuldade, nenhuma peleja há de te arrancar do lugar que Deus te plantou. Jesus Cristo disse que toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mas sabe qual é a boa notícia? Quem te plantou foi Deus. Então não tem o porquê de você ser arrancado. Não tem o porquê de você ser tirado do lugar que você ocupa. O que você precisa é focar, é reunir suas forças e tomar uma decisão. Eu vou prosseguir na direção de Deus. Que Deus abençoe tua casa, que Deus te guarde e te proteja. Se inscreve no nosso canal, dá o seu like e ative o sininho de notificação.